Então, ó, muito feliz de estar aqui de volta com vocês. Hoje, acho que vocês viram aí a frase, né? A frasezinha que estava aí. Não será uma aula de religião. Não será uma aula de religião. Será uma aula sobre fake news, como eu coloquei lá no Google Sala de Aula. E aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ih, rapaz. O que será que eu quero dizer com isso? O que será que essa frase quer dizer? Ó, eu vou apresentar aqui para vocês os slides. E aí, a configuração do celular de vocês tem a opção de deixar, eu acho, o celular virado na horizontal. Eu acho que fica melhor para vocês assistirem. Vocês estão enxergando aí o slide? Estão enxergando o slide? Sim ou não? Sim? Beleza. Bom, essa frase aí, minha gente, ela é, né, utilizada na Bíblia, é retirada da Bíblia, na verdade. E aí ela também foi muito utilizada durante a campanha, vocês devem estar vendo aí, do nosso presidente Jair Bolsonaro. Quero enfatizar também que não é uma aula de política, é uma aula em que nós vamos discutir sobre o que é verdade, né, como é que essa verdade é construída e qual é o papel da linguagem para a construção dessa verdade. Tá? Então, essa frase ela foi amplamente utilizada na campanha do Jair Bolsonaro, ela foi muito utilizada também pelos filhos dele, pelos eleitores, mas ultimamente aconteceu um fato interessante. Uma das denúncias envolvendo o filho de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro foi feita por um empresário. E esse empresário, quando ele foi dar o depoimento dele na polícia, não sei se vocês viram essa matéria, mas o que é que ele fez? Ele levou uma pasta, né, um envelope, e na capa do envelope estava escrito essa mesma frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa também foi a frase que Jair Bolsonaro colocou no Twitter depois da publicação do vídeo. Vocês viram esse vídeo? O vídeo da reunião ministerial? Podem colocar no chat. O vídeo em que Sérgio Moro acusa Jair Bolsonaro de ter interferido na Polícia Federal. E aí o Bolsonaro ele vai e depois do vídeo coloca lá no Twitter. Tá vendo? Não tem como comprovar nada. Aí, vocês viram finalmente através desse vídeo a verdade. Aí ele coloca: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vejam como que é. Se a gente tem um vídeo ali provando e mesmo assim a gente não sabe qual é a verdade, o que é a verdade, né? Então, eu vou passar aqui para vocês, vou ficar alternando entre o slide e o chat para ver vocês, tá? Mas eu acho que vocês estão vendo só o slide. Essa aula de hoje, a gente vai se basear, eu vou trazer primeiro os objetivos, né, da aula, para vocês saberem o que é realmente que a gente está trabalhando. No Enem, a gente tem as questões do Enem, elas são feitas de acordo com competências e habilidades. Ou seja, o Enem, ele exige que vocês saibam, né, vejam situações problemáticas, e que vocês solucionem essas situações. E aí, o que é que ele coloca como forma de resolver essas situações? Habilidades, competências e habilidades. Vocês têm que ter habilidades para resolver as situações. Bom, e entre as habilidades que a gente vai trabalhar na aula de hoje estão essas duas aí, a 28 e a 30. Primeiro, a 28, reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação.
né? Como é que as redes digitais, como é que os veículos de comunicação digital, como é que tudo isso impacta na nossa sociedade. E na habilidade 30, relacionar as tecnologias de comunicação e de informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem, né? Então, o que é que as tecnologias de comunicação têm a ver com a construção do pensamento da sociedade, né? E isso está muito, muito atrelado, muito relacionado à língua portuguesa. Por quê? Porque as tecnologias de comunicação e de informação, elas são espaços, elas são plataformas em que a língua portuguesa também se faz presente, né? A linguagem está presente também, principalmente, nas tecnologias de comunicação, como o próprio nome está dizendo, comunicação e informação. E a gente se comunica e se informa através da linguagem. E aí eu já falei desse documento para vocês, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que orienta todos os professores, na preparação das aulas, no conteúdo que eles passam para vocês. Então, quando a gente passa atividade para vocês, quaisquer atividades que a gente passou durante todas essas semanas, e a partir de agora, e nas aulas presenciais, a gente se baseia nesse documentozinho aí, que se chama Base Nacional Comum Curricular. Por que comum? Né? Porque todo o país, todo o Brasil, escolas públicas e privadas se baseiam no mesmo documento para passar o conteúdo para vocês. Tá? E aí eu vou falar aqui, vou ler isso aqui, mas vejam isso aqui, ó. O E. Vocês estão vendo o mouse? Sim ou não? Beleza. Esse EM significa ensino médio. 3 é primeiro ao terceiro ano. LP, língua portuguesa. 39 é o número da habilidade. Então, nessa habilidade aqui, a gente precisa trabalhar com vocês. Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e fatos publicados, ou seja, verificar, avaliar o veículo de comunicação, a fonte, a data, o local da publicação, a autoria, a URL, formatação, comparar diferentes fontes, consultar ferramentas e sites checadores, etc., de forma a combater a proliferação de notícias falsas, fake news. Então, isso está lá no documento, tá? E a gente vai trabalhar hoje aqui. E eu trouxe os objetivos mais simplificados para vocês. O que é que vocês devem aprender nesta aula? O que é que eu devo aprender nesta aula? Bom, primeiro, a forma com que as verdades são construídas. De que forma essas verdades, né? Como eu estava falando para vocês. Como é que a linguagem usa, né, para construir essas verdades? O elemento ideológico do texto. Ideologia. Alguém sabe o que é ideologia? Ou chuta? Alguém chuta aí o que é ideologia? Vou falar aqui pela lista que eu tenho. Sei lá. Matheus. Matheus, liga aí o microfone, por favor. E chuta o que é que você acha que é ideologia? Tá caindo a internet, calma. Tá. Então, para a gente adiantar, outra pessoa, a Adriele, que apareceu aqui. Acho que um conjunto de ideias. Conjunto de ideias. Isso. Conjuntos de ideias, sei lá. Acho que é. Isso mesmo. Obrigado, Adriele. Ideologia é um conjunto de ideias, como a Adriele falou, né, de determinada pessoa, de determinado texto, de determinada comunidade ou grupo. Então, assim, ideologia, bem simples para vocês, significa ponto de vista ou visão de mundo. Então, isso quer dizer que, quando eu digo aqui o elemento ideológico do texto, quer dizer que todo texto tem uma ideologia, ou seja, todo texto ele tem alguma intenção, ele tem alguma visão de mundo, ele tem algum ponto de vista lá implícito no texto, né? Misturado lá no texto. A importância da checagem de fatos. Por que a checagem de fatos é tão importante no Brasil hoje em dia? Como obter informações confiáveis
E a gente vai aprender também a função e a estrutura básica do gênero textual editorial, porque vocês vão precisar disso para fazer a atividade de casa. E eu quero perguntar para vocês, no mundo existe uma só verdade? Falem aí no chat. Vocês acham que no mundo existe uma só verdade? Sim, não, ou a melhor resposta de todas? Depende. Depende. Não, não. Todo mundo falando não. Deixa eu passar logo para a próxima pergunta. Depende do ponto de vista, né? A verdade para você pode ser diferente da verdade para outra pessoa? Sim ou não agora? Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Então vamos lá, a última pessoa que botou sim, Maria Mariana. Por que sim, Maria Mariana? Porque a sua verdade pode ser diferente da verdade de outra pessoa. Eu acho que porque, sei lá, depende do que vai ocorrer, qual é o assunto, exato. Não sei. Depende do. Peraí, depende do assunto exato para saber se a verdade é diferente ou não. Porque, tipo, a pessoa pode ter visto uma coisa e eu ter visto outra, entendeu? Seria uma opinião diferente. Agora, deixa eu te perguntar, opiniões diferentes, tu acha que são verdades diferentes? Sim, porque Sim. Por quê? cada um tem sua fonte, cada um sabe de um conhecimento diferente do outro, entendeu? Cada um tem seu ponto de vista. Sim. E isso aí, muito bem, obrigado, Mariana. Isso aí, os pontos de vista, né, eles vão formando a verdade da gente. Então, a gente vai formando as nossas crenças, as nossas verdades, a partir do que a gente lê, a partir do que a gente escuta, a partir do que a gente aprende na nossa família, aprende na igreja, aprende na escola. Então, a gente sempre vai coletar, né, coletar alguns pontos daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê, e vai formar o nosso ponto de vista, a nossa ideologia, e a partir disso a gente vai enxergar uma verdade, a nossa verdade. Então, existe muita gente, para muita gente, a Terra é plana. E assim, quem sou eu para dizer que a Terra não é plana? Por quê? Porque a gente está aqui em pé e porque a gente não cai. Se a Terra é redonda, a gente está em pé, porque a gente não cai no universo, né? Então, tem muita gente que acha que a Terra é plana. Mas aí algumas pessoas, elas tiram sarro disso, né? Elas são irônicas ao dizer que a terra de vocês pode ser plana, mas a minha é assim, porque eu te amo. Isso aí é Gislaine falando para o boy dela, né? Uma declaração. Anos 90, com a internet, o conhecimento humano será universal e de fácil acesso. 2017, a Terra é plana. A Terra é plana, plana, ou tem coisa de um lado e do outro que nem uma bolacha recheada? Então vejam que essa questão das verdades, né, a Terra, ela já foi provada, né, por argumentos, por, por testes, né, lá faz muito tempo, que a Terra é redonda, que existe uma lei da gravidade. Mas, mesmo assim, essa verdade é questionada por outra verdade. E essas pessoas que dizem que a Terra é plana, elas não só dizem assim, ah, é plana. Elas dizem o seguinte, ó, se você vê, se você vir, deixa eu vou ficar trocando para mim aqui. Se você vir, pegar lá no mar e olhar em direção ao fundo do mar, e você vê um barco, você vai ver que o barco, ele some. Ele some, né, de acordo com o horizonte, não sei o quê. Mas aí, quando você olha no telescópio, você vê que o barco continua lá. Então, ele some da nossa vista por causa da lei da refração. Mas, quando a gente vai olhar no telescópio, o barco continua lá. Isso quer dizer que a Terra é plana e que a água escorre pela... e que a água vai escorrer lá no final da Terra. E eu vi até uma imagem que dizia assim, se a Terra é plana, por que a gente não deixa o peixe do oceano cair no universo até ele sumir? Então, vejam que as verdades, elas se chocam, né? Elas são diferentes. Deixa eu voltar para lá.
Pois é, Ellison. Vamos ver essa verdade aqui. Vou colocar no YouTube, porque fica melhor para vocês verem e ouvirem, tá certo? Uma guia do Chrome. Aqui. Estão em casa. A senhora que é mãe, o senhor que é pai. Você quer dizer para mim que a ideologia de gênero dentro dos colégios, com essa cartilha nojenta, podre, que está sendo mostrada aí, com dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, não vai influenciar uma criança? Isso aqui influencia. Agora, dois homens se beijando numa cartilha e colocar para a criança estudar, aí pode. Olha, eu acho que eu devia comer um prato de capim. Eu devo ser burro ou não devo estar aqui, devo ser louco, ou pegar uma camisa de força e colocar, porque eu devo ser muito doido. Atenção, pais que estão em casa, a senhora que é mãe, o senhor que é pai, você quer dizer para mim que a ideologia de gênero dentro dos colégios, com essa cartilha nojenta, podre que está sendo mostrada aí, com dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, não vai influenciar uma criança? Isso aqui influencia. Agora, dois homens se beijando numa cartilha e colocar para uma criança estudar, aí pode. Olha, eu acho que eu devia comer um prato de capim. Eu devo ser burro ou não devo estar aqui, devo ser louco, ou pegar uma camisa de força e colocar, porque eu devo ser muito doido. Eu entendo que isso aqui influencia, mas eu também entendo, é meu entendimento, que quando uma criança ela é doutrinada nos colégios com essa porcaria, essa nojeira de ideologia de gênero, que se coloca para que as crianças, que menino não nasce menino, nem menina nasce menina, quando vai influenciar as nossas crianças, aí querem dizer que não, isso é cultura, isso é preconceito. Isso aqui influenciou a criança, mas dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, numa cartilha para a criança estar estudando e pregar a ideologia de gênero nos colégios, isso influencia pior ainda, porque mexe no caráter. Sabe o que estão fazendo com as nossas crianças? Atenção, pais, preste muita atenção nisso. Estão querendo tirar a pureza das nossas crianças. Deixa as nossas crianças em paz. Eu sou pai, meus filhos já estão grandes, mas eu tenho neto. E eu não quero ver o meu neto sendo influenciado por essa porcaria chamada ideologia de gênero. E para encerrar a minha fala, eu fui criticado por algumas falas que eu disse aqui, mas vou deixar bem claro. Eu falei que dois homens juntos só faz barriga de chope. O que é que eu falei demais? Torno a dizer, dois homens juntos só faz barriga de chope, dois homens juntos não faz menino. A prova é tanta que a gente se depara agora no jornal. Olha a aberração. Homem engravida do seu namorado. Como assim homem engravida do seu namorado? Olha o que a reportagem coloca de capa. Homem engravida. Homem não engravida, homem não tem útero. Torna a dizer, dois homens juntos, barriga de chope. E abaixa a Rede Globo, né, não? Ó, vocês... Pois é. Bom, mas vocês viram aí que o cara disse que a ideologia de gênero, primeiro, ele parte do pressuposto de que a ideologia de gênero existe, né? Então, para ele é uma verdade que existe uma ideologia de gênero que está sendo implantada nas escolas, uma doutrinação dos alunos para que eles sejam homossexuais. Então, tenho a minha verdade em relação a isso, tenho minhas crenças, ele tem as dele, né? Há pessoas que dizem que ideologia de gênero não existe, que foi um termo preconceituoso criado para falar sobre essa questão da educação sexual de uma forma pejorativa nas escolas, mas não adianta muita coisa eu dizer a ele isso, né? Eu dizer a esse deputado isso, porque ele tem uma base de ponto de vista, uma base de leitura, não sei que tipo de leitura, mas ele tem uma base de leitura, tem uma base de vivência, e essa base é que vai formar a ideologia e a verdade, o que ele acredita ser verdade ou não. Né? Então, as verdades, elas brigam, as verdades, elas se digladiam nesse terreno. Vamos voltar aqui para o slide. Uma janela. Aí eu vou passar rapidinho para vocês este vídeo sobre
direitos humanos, que é um tema que vocês estão trabalhando, né? Aí durante esta semana. Antes de que estivesse falando de forma com a mesma linguagem. Anúncio. Sua agência usa o WordPress para construir sites. Isso é como cortar um frango com serrote. E negra, a gente está com confronto que faz tanto, corre muito e vídeo nas redes sociais, mas que não entram nas situações de confronto. Nem ter o equipamento que necessita para trabalhar nos distritos de fala desses assuntos. No geral, a gente é confrontado com uma afirmação tão usada. Acho que vale a pena a gente dizer que na segurança pública a gente já há muitos anos tem aplicado um remédio que é pior do que a doença. Quando a gente fala desses assuntos, no geral a gente é confrontado com uma afirmação que é a seguinte: se você fosse assaltado ou sofresse algum tipo de violência, você acha que você continuaria fazendo esse discurso de proteção aos direitos humanos? E aí eu respondo com a seguinte pergunta: se você corresse o risco de morar numa favela, trabalhando honestamente, mas sem dinheiro para sair de lá, e vivesse com a apreensão constante de poder encontrar o seu filho, adolescente de 14 anos, morto no IML, você continuaria defendendo essa política de segurança pública? Desde que não sejamos nós tão usada, acho que vale a pena a gente dizer que na segurança pública a gente já há muitos anos tem aplicado um remédio que é pior do que a doença. Quando a gente fala desses assuntos, no geral a gente é confrontado com uma afirmação que é a seguinte: se você fosse assaltado ou sofresse algum tipo de violência, você acha que você continuaria fazendo esse discurso de proteção aos direitos humanos? E aí eu respondo com a seguinte pergunta: se você corresse o risco de morar numa favela, trabalhando honestamente, mas sem dinheiro para sair de lá, e vivesse com a apreensão constante de poder encontrar o seu filho, adolescente de 14 anos, morto no IML, você continuaria defendendo essa política de segurança pública? Desde que não sejamos nós ou os nossos as vítimas dessa violência, tudo bem que ela exista? Tudo bem a gente naturalizar a morte do outro? Tudo bem a morte da Ágata, uma garota de 8 anos que foi morta no Complexo do Alemão por um tiro de fuzil disparado pela polícia? A Ágata estava sentada no banco de trás de uma Kombi do lado da sua mãe. Tudo bem a morte do Marcos Vinícius, de 14 anos, que foi morto no Complexo da Maré por um tiro disparado pela polícia enquanto ele estava indo para a escola de uniforme e mochila? O Marcos Vinícius, antes de morrer, chegou a falar para a mãe dele: mãe, eles não viram que eu estava de uniforme? Estão me vendo? Beleza. Olha, eu tinha esquecido de ligar o microfone. Esse vídeo aí é sobre o caso João Pedro, né, que foi um menino de 14 anos assassinado quando a polícia estava procurando um traficante, e aí chegou atirando numa casa lá na favela e ele acabou sendo morto. E aí essa discussão, esse vídeo aí é sobre a violência policial nas favelas, né? Claro que a gente não pode generalizar, não são todos os policiais, mas existe uma violência policial na favela, pelo menos eu acredito nisso, mas é uma verdade que pode ser questionada. Bom, deixa eu perguntar a Catilene, que disse que estava entendendo. Catilene, qual foi o recurso que a moça lá, Gabriela Prioli, usou para defender os direitos humanos nesse trechinho? Qual foi o recurso? O que é que ela fez para convencer as pessoas que são contra os direitos humanos de que ela está certa? Ela acabou argumentando com os fatos que ela tinha. Sim. Quais são esses fatos que ela usou? O menino assassinado, a menina morta no Complexo do Alemão. Sim. E antes disso, um pouquinho antes disso, ela usou outro recursozinho.
Lembra? Não. Ela disse o seguinte, e vocês que ainda depois de tudo isso, tem algumas pessoas que perguntam, né? Ah, se você fosse assaltado, você defenderia os direitos, continuaria defendendo os direitos humanos? Aí o que é que ela faz depois disso? Se eu não me engano, ela pergunta se, tipo, se você não tivesse condições, você acabasse morando numa favela e não tivesse condições de, tipo, sair de lá e chegasse um dia do trabalho e encontrasse seu filho de 14 anos no IML. Sim. Você não defenderia, né, os direitos humanos se fosse você nessa Sim. situação? Então, muito obrigado, Catilene. Então, Nada. é isso que ela fala, né? Ela usa o recurso de colocar o outro no lugar, ela usa o recurso da pergunta, né, para tentar defender a verdade dela. E usa também os argumentos lá, os fatos dos meninos que morreram, né, a partir dessa violência. E ela traz fatos minuciosos disso, então, para impactar, para sensibilizar ainda mais as pessoas. Então, vejam, é uma verdade para ela e ela usa algumas provas, né, para defender essa verdade, alguns argumentos. Isso se chama argumentação, tá? Vou passar aqui para o slide de novo. E aí tem as questões das verdades religiosas também, né? Eita, glória, 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 glória! Eita, aleluia, glória, 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 terra! Estava tentando pausar e não estava conseguindo. Tem pessoas que falam que os protestantes, elas gritam, só celebram as coisas gritando. Os protestantes dizem que o grito é necessário também, porque às vezes as pessoas, elas se exaltam para pedir, né, alguma coisa a Deus e também para fazer outras coisas. Então a gente tem diversos comportamentos. E aí, vejam, a verdade ela também esbarra no preconceito. Ah, todo protestante briga, todo crente grita, aliás, grita. Não quero ir para a igreja de crente. Então existe preconceitos a partir das verdades que são formadas. Todo católico adora imagem, o católico adora imagens e se prostra, idolatra Nossa Senhora, Ave Maria. Também, né? Outro preconceito surgido a partir de uma verdade. A Umbanda, o Candomblé, negócio de macumba, de magia negra, de demônio. Então, vejam que as verdades, elas não só formam um ponto de vista, como elas também levam à intolerância, ao preconceito. Tá certo? Vocês estão entendendo até agora? Está sendo compreensível? Beleza, posso continuar, né? Isso mesmo, Adriele. Gislaine, quando você quiser perguntar, pode falar, viu? Pode ligar o microfone e perguntar. Porque eu vou estar, às vezes, no slide. E aí a gente chega no nosso conteúdo de hoje, as fake news, né? Que nada mais são do que muitas pessoas, elas no jornalismo, elas nem gostam de usar fake news, porque fake news significa notícia falsa, e se uma notícia é falsa, logo ela não é uma notícia, porque a notícia tem um compromisso com os fatos, né? Então muita gente prefere usar desinformação, né? Que é uma falta de informação, mas popularizou-se chamar fake news, né? E aí, as fake news, elas se baseiam muito nisso, na criação de uma verdade para o convencimento de outras pessoas. Mas as fake news, elas não criam um texto, uma calúnia, uma infâmia, né? Somente, vou criar esse texto aqui, porque me deu na cabeça, hoje eu acordei com vontade de difamar alguém, tô com ódio aqui, tô com muito ódio, vou difamar uma pessoa e vou lá e crio um texto difamando uma pessoa, tá? Tô revoltado, vou fazer isso para descontar minha raiva. Não é somente isso, né? Quando se cria uma fake news, se cria pensando em um objetivo, em atingir alguém para atingir um determinado objetivo, em criar uma verdade para difamar, para espalhar preconceito, para espalhar discurso de ódio, o que seja, né? Quando é nas campanhas políticas, as fake news são muito utilizadas para derrubar os outros políticos,
né? As fake news são utilizadas para acabar com a imagem de uma pessoa, como, por exemplo, fizeram com Marielle Franco, né? Na época do assassinato da vereadora Marielle Franco, espalharam algumas fake news sobre ela, de que ela foi casada com um traficante, de que ela apoiava bandido, essas questões assim. Então, vejam que as verdades, né, as fake news, os textos, eles não são neutros, certo? Botem muito isso na cabeça de vocês. Os textos não são neutros. Os textos, eles têm ideologias, eles têm pontos de vista e eles têm intenções. Belezinha? E eu vou mostrar para vocês que a fake news, ela não é de hoje. Ela é de hoje nas redes digitais, porque a gente começou a usar a internet agora há pouco, né? Mas as fake news, elas não são de hoje. A gente vai lá agora, dar um salto lá para 1939, Segunda Guerra Mundial, nazismo, e a gente vai ver que já existia fake news nesse tempo. And that there's ample opportunity for leisure also. At the end of their day at the ironmongery, or the mill or boot factory, the workers can enjoy the many forms of pastime that the camp has to offer. Organized sport is very popular. Those that don't play certainly enjoy watching. At the end of the working day, the centrally located cafe is the ideal place for friends and families to join together for a hearty and nutritious meal. Children in particular enjoy the pastries and cakes on offer. In the evenings, the occasional music concerts, either by visiting orchestras or indeed by talented musicians from within the camp itself, are always well attended. Other recreations include reading in the library, pottery, cookery, art, and horticulture, for adult and child alike. Almost any activity one could wish for is available within the camp. Bom, e aí, o que é que vocês acharam? Vocês conseguiram ver, ouvir? Sim, não. Conseguiram escutar? Sim. Beleza. Samuel, o que é que tu achou desse vídeo? Não entendeu? Beleza. Eu vou contextualizar e vou passar novamente para vocês. Esse vídeo aí, ele é uma propaganda do governo nazista. É uma propaganda do governo nazista que foi veiculado, é fictício, né? Foi veiculado no filme Menino do Pijama Listrado. A legenda estava cortando? Entendi. Mas dava para ler a legenda, né? É só que não estava sincronizado. Beleza. Então, ó,
Foi veiculado no filme O Menino do Pijama Listrado. Muito, muito, muito massa esse filme. Tem um livro também. O filme é curtinho, tem 1h30 e é muito bom. E essa propaganda aí é a propaganda do governo nazista. O governo nazista, lembrem, Hitler, na Alemanha, que dizimou, né, matou mais de 6 milhões de judeus. E aí os judeus, eles eram considerados uma raça impura perante os alemães, eles eram encaminhados para campos de concentração, e nesses campos de concentração eles eram maltratados, violentados, eles precisavam trabalhar, era trabalho escravo. E aí a Adriana está falando, realmente, eles falam como se fosse o paraíso, depois do trabalho as pessoas têm o lazer, só que na verdade é o contrário, isso. Os judeus, na verdade, eles se lascavam de trabalhar, eles eram escravizados, né? E depois disso, era pior, porque eles iam para câmaras de gás e morriam asfixiados, aos montes, corpos, 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 quando não morriam, fuzilados. Então, a sociedade da Alemanha, muita gente não sabia do que... Vocês acham que todo mundo na Alemanha sabia do que acontecia nos campos de concentração? Não. Para Hitler convencer as pessoas de que aquilo ali deveria ser feito, de que os judeus precisavam ir para os campos, de que os alemães precisavam denunciar os judeus para que eles fossem encaminhados para os campos, quando Hitler tenta convencer a população disso, ele precisa usar coisas que levem a população a ser convencida. Ou seja, talvez, se ele for colocar, todo mundo vai morrer lá, é um campo de concentração, as pessoas vão morrer. As pessoas não iriam apoiar tanto, né? Algumas até apoiariam, porque existe pessoa para tudo. Mas tem algumas pessoas que não... A maioria, talvez, da população alemã não iria apoiar. E eles apoiaram. Então, muitos deles foram enganados, foram iludidos por essa verdade construída. Né? E o que é que ele usa para construir essa verdade? Né? Exatamente. O que é que ele usa para construir essa verdade? A propaganda, ela utiliza imagens de pessoas felizes, de judeus felizes, né, jantando, tem ópera, tem dança. Que maravilha! Levem os judeus para os campos de concentração, que eles serão felizes. E aí, essa propaganda é veiculada, as pessoas acreditam nessa verdade, porque é uma verdade, primeiro, que vem de uma autoridade. Hitler era o chanceler, e depois se tornou, né, o todo-poderoso da Alemanha, vinha de uma autoridade, e também eles mostram vídeos, né? Então, você tá dizendo que tem campo de concentração, tá dizendo que eles sofrem? O vídeo, aí esfrega o vídeo na cara. O vídeo aqui. Não, eles não sofrem, não. Olha o que está acontecendo lá nos campos de concentração. Então, vejam como as verdades, elas são construídas, elas são erguidas, elas são formadas a partir desses argumentos, né? Imagens de judeus felizes são argumentos para formar essa verdade, tá? Depois de contextualizar, eu vou passar, como é curtinho, eu vou passar de novo para vocês entenderem melhor. Maria... Menino que já não está. And that there's ample opportunity for leisure also. At the end of their day at the ironmongery, or the mill or boot factory, the workers can enjoy the many forms of pastime that the camp has to offer. Organized sport is very popular. Those that don't play certainly enjoy watching. At the end of the working day, the centrally located cafe is the ideal place for friends and families to join together for a hearty and nutritious meal. Children in particular enjoy the pastries and cakes on offer. In the evenings, the occasional music concerts, either by visiting orchestras
or indeed by talented musicians from within the camp itself, are always well attended. Other recreations include reading in the library, pottery, cookery, art, and horticulture, for adult and child alike. Almost any activity one could wish for is available within the camp. Pronto. Então, vejam aí, né? Eu vou perguntar aqui algumas... Deixa eu ver o nome... Alice. Liga aí teu microfone, Alice, por favor. Beleza, Alice. Alice, o que é que você... Qual foi o exemplo de linguagem verbal e de linguagem não verbal que a propaganda utilizou para convencer as pessoas daquela verdade? Tu lembra o que é linguagem verbal e não verbal? Não? Alguém lembra o que é linguagem verbal e não verbal e gostaria de ajudar dizendo o que é? Tá, vou falar o que é para adiantar, tá? Linguagem verbal é tudo aquilo que é escrito ou falado, né? É a linguagem que usa palavras, tá? Verbal não vem de verbo, não quer dizer que é a linguagem que tem verbo, quer dizer que é a linguagem que usa palavras, pode ser substantivo, artigo, verbo também, né? Essa é a verbal, usa palavras escritas ou orais ou faladas para comunicar alguma coisa. E a linguagem não verbal é a que utiliza imagens, símbolos, gestos, né? Gestos é um tipo de linguagem não verbal. Pensando nisso, no que é linguagem verbal e no que é linguagem não verbal, Alice, agora. Cores, muito bem. O que o vídeo, a propaganda, usa como linguagem verbal e como linguagem não verbal para convencer as pessoas de que os judeus são felizes nos campos de concentração? Pronto, isso aí é a linguagem verbal ou não verbal? Verbal. E a não verbal? Imagens. Só imagens meramente? Imagem. Mas o que é que essas imagens falam? Mostram. Isso é importante, porque... Pode responder. Enquanto você vai respondendo, eu vou dizendo aqui. É importante, porque, geralmente, quando pergunta no Enem ou pergunta em alguma prova específica, às vezes eles usam esse tipo de pergunta. Colocam a publicidade lá e perguntam a vocês assim: em relação à linguagem não verbal, de que forma o texto busca convencer o leitor a tomar essa atitude? Ou seja, nessa propaganda, de que forma a linguagem não verbal leva o telespectador a tomar a atitude de denunciar os judeus, por exemplo, né? E a imagem, vou falar,
A imagem, ela mostra justamente alegria, ela mostra rosto sorrindo. Então, acaba que você tem que ir além das imagens, né? Tem que ver o que é que tem além dessas imagens. Pô, brincando, né? Os judeus de cabelo, que na verdade eles ficavam todos carecas quando chegavam no campo de concentração. Então, assim, projeta uma imagem diferente, tá bom? Então, isso aí, esses dois recursos, e olha, a linguagem não verbal, ela tem um poder enorme, e a gente vai ver isso aqui nas fake news. Por quê? Porque a linguagem não verbal, ela mostra uma foto. Na época em que a câmera fotográfica não era tão usada, né? Nem todo mundo podia usar, quando saía uma notícia no jornal que tinha uma foto, as pessoas acreditavam na notícia. Uma notícia com foto é uma coisa, uma notícia sem foto é outra coisa, né? Então vejam como a linguagem não verbal, como a imagem, o vídeo, ele bota na nossa cara assim, ó aqui, isso aqui é verdade. Só que a gente vai ver, tem alguns problemas, porque algumas imagens podem ser montadas, algumas imagens podem ser interpretadas, né? Ou então você pode tirar uma foto, digamos assim, tem uma manifestação. A Globo fez muito isso lá acho que foi nas diretas já, na época da ditadura militar. Tinha uma manifestação pequena, aliás, grande, e eles pegaram e mostraram um ângulo que dava para ver poucas pessoas, como se fosse assim, uma coisa de meia dúzia de pessoas foi lá protestar. Já tem outras pessoas que, dependendo do ângulo, a manifestação tem pouca gente, mas do jeito que você enquadra a câmera, né, do ângulo que você bota, você consegue ver muita gente. Então, essas estratégias, elas são muito usadas também para enganar, para persuadir as pessoas hoje em dia. E a gente vai ver como é que elas são feitas, né? Vamos para o slide de novo. Fake news hoje em dia. Primeira coisa que eu quero deixar claro, não estou comparando, tá, nosso governo atual com o nazismo, até porque o nazismo ele tem uma grande diferença, né? Ele matou 6 milhões de judeus, então assim, há uma diferença muito forte entre os dois. Mas, infelizmente, quando a gente fala de fake news hoje em dia, infelizmente a gente vai ter que ir para algumas coisas do governo, né? Não deveria ser assim, porque a gente espera que o governo ele informe, não desinforme, mas essa postagem do Instagram aqui mostra que recentemente, acho que faz umas 2 semanas, o Instagram colocou uma marca de informação falsa numa postagem, num story de Bolsonaro, e eles checaram, né, por verificadores de fato, e ele dizia o seguinte: toda vida importa, entretanto, há algo muito estranho no ar. Vocês sabem, né, que Bolsonaro vem defendendo o término da quarentena, né, e a abertura da economia, o fim do isolamento social. E aí ele vai, para defender a ideia dele, né, para defender a verdade dele, ele precisa de argumentos. Como é que eu vou defender a minha verdade? Se eu falar só assim, acaba com o isolamento social, sem ter uma prova, sem ter algo que convença as pessoas, que persuada as pessoas, eu não vou ser tão credibilizado. Aí o que é que ele faz? Vai atrás de números. Vai atrás de números. E aí esses números dizem o quê? Que os óbitos por doenças respiratórias no Ceará, sem Covid em 2019, eram 6.377. Em 2020, com Covid, comparativo do mesmo período, era 6.296. Ou seja, morreu mais gente por doenças respiratórias sem Covid do que com Covid, segundo aí o portal da transparência, do registro civil, né? Porque em 2019 não teve o mesmo alarde. E aí checou-se a informação e descobriu que a informação era falsa. Então o Instagram foi lá e bloqueou, assinalou a publicação como falsa.
tá? E ele usa números. Então números são ótimos para convencer. E quando você bota a fonte assim, portal da transparência, registro civil, a gente tende a acreditar, né? Como a foto, tá lá a foto no jornal, tá? Então eu acredito porque tem uma foto, não é só palavra, tem foto da pessoa que falou aquilo, então eu acredito que ela falou aquilo. Mas será? Por que a gente não vai atrás dessa fonte, né? É uma notícia meio estranha. Como é que com Covid teve menos mortes por doenças respiratórias do que sem? Então você desconfia. Algo estranho, realmente é algo estranho no ar. Vamos ver se essa informação é verdadeira antes de compartilhar, né? Então, muita gente não vai no portal da transparência para ver, porque é complicado, sei lá, procurar, tal. Então, geralmente, compartilha-se, né? Um estudo publicado no UOL, demonstrou que 160 milhões de brasileiros acreditam em notícias falsas sobre Covid-19. 160. Sublinhar esse número. 160 milhões de brasileiros. Vocês sabem o que é isso, minha gente? 160 milhões. Pelo amor de Deus. E aí a gente percebe que a verdade é uma construção discursiva. O que isso quer dizer? Que todo texto tem uma ideologia, ou seja, um ponto de vista a ser defendido. Para isso, as pessoas usam diversos argumentos que buscam provar essa ideologia, provar esse ponto de vista. Vocês percebem como a verdade, né, é uma construção? Como a verdade, quando a gente, por exemplo, diz que a Terra é redonda, a gente precisa de comprovações. A gente precisa de um estudo científico comprovando que a Terra é redonda. Se a gente diz que a cloroquina tem eficácia contra o coronavírus, a gente precisa de estudos, de comprovações dessa eficácia, né? Então, não é só dizer, é isso. Não. A gente constrói a verdade, né? A verdade é uma construção, a gente usa coisas para que legitime, para que credibilize isso que a gente está dizendo, essa verdade. Muito bem, Adriele. Principalmente aquelas correntes que são compartilhadas toda hora no WhatsApp. Muitas pessoas acreditam. E essas correntes do WhatsApp, muitas pessoas acreditam, mas elas são, assim, as que você menos deve acreditar, porque as que as pessoas menos deveriam acreditar, porque é uma coisa assim, sem fonte, muitas vezes, com erro de gramática, etc. Então, tem umas notícias que são mais bem arquitetadas para enganar as pessoas. Vocês entendem como a verdade é uma construção discursiva? Vocês entenderam essa parte? Querem que eu repita? Essa parte do conceito de verdade. Sim, não. Depende. Eu vi um áudio no WhatsApp falando que a melancia estava contaminada, foi encaminhada 140 vezes. Pois é. E, gente, vocês entenderam a questão das verdades ser uma construção discursiva? Respondam aí. Sim, quem mais, gente? Beleza, Adriele. Sim, quem mais? Quem não entendeu? Caio. Pois é, Caio, acorde mais cedo, Caio, pelo amor de Deus. Repito sim, com certeza. Vamos lá. Vocês estão vendo o slide, né? Então, a verdade, como eu falei para vocês, ela é formada, cada um tem uma verdade diferente, né? Cada pessoa... Caio, presta atenção agora que você vai entender, eu acho. Vou fazer um resumão. Cada pessoa,
ela tem uma verdade, ela tem algo em que acreditar, né? Então, as nossas crenças, a escola, a família, né, as conversas que a gente tem com os nossos amigos, as notícias que a gente lê, os textos que a gente lê, tudo isso vai formando uma visão de mundo diferente. Cada pessoa tem uma visão de mundo diferente. E aí as pessoas elas vão formando verdades diferentes a partir desse conhecimento que elas têm, certo? Então, assim, quando eu digo que a verdade é uma construção discursiva, é porque se a verdade para cada um é diferente, como é que a verdade ela existe? Será que existe uma só verdade? Vocês disseram que não. Existem verdades diferentes. Então, se existem verdades diferentes, é porque as verdades elas são construídas discursivamente, ou seja, elas são construídas com palavras, imagens, linguagem, né? A verdade ela é construída pela linguagem. E aí, quando você traz, vamos justificar, vou trazer duas verdades aqui, um exemplo de verdades. O católico, ele adora a imagem. Isso aí é uma verdade que é muito espalhada, né? É um preconceito que é muito espalhado e se baseia numa verdade para uma determinada pessoa. Então, os católicos, eles adoram a imagem, eles adoram Nossa Senhora. O que é que as pessoas usam para isso? Para defender isso? Que existem muitas músicas de adoração, entre aspas, a Nossa Senhora, que os católicos se ajoelham diante das imagens, que os católicos beijam imagens. Então, eles usam essa linguagem, né, para dizer essas justificativas para construir essa verdade. Aí o católico vem e diz o seguinte: nós não adoramos imagens, nós veneramos imagens. Há uma diferença entre adorar e venerar. Quando você adorar, a gente só adora a Deus, mas venerar, a gente pode venerar os santos, Nossa Senhora. Imagine, se você tem um pai, um avô que faleceu, você gosta muito dele, você coloca uma foto dele na estante como uma forma de lembrar, como a Adriele está dizendo. E aí isso não quer dizer que você esteja adorando o seu avô, né? Não quer dizer que você... Mas quer dizer que você está lembrando dele, está venerando. Então, as imagens, na verdade, elas são dos santos. As imagens dos santos, na verdade, elas são, para os católicos, essa forma de lembrar, essa forma de lembrar dessas pessoas. E aí a gente tem duas verdades. Tem uma verdade que fala que eles adoram, tem uma verdade que fala que eles não adoram as imagens. E aí as duas usam estratégias, usam recursos argumentativos, elas argumentam para convencer aquela pessoa, a outra pessoa, a acreditar no que elas estão dizendo. Então, por isso que a verdade é uma construção discursiva, porque ela usa um argumento, diversos argumentos, para provar que ela é verdadeira, que aquele texto é verdadeiro, que aquela ideia é verdadeira. E aí tem duas coisas que se combinam nas verdades, principalmente nas fake news, que são o sensacionalismo e a argumentação. Ou seja, você precisa apelar para a emoção da pessoa e precisa apelar para a razão da pessoa. Para essas duas áreas do nosso cérebro, para a emoção e para a razão. Quando você tem, por exemplo, quando você diz que o católico adora imagens, para uma pessoa que cresceu ouvindo outras coisas, que cresceu numa igreja muito fundamentalista, protestante fundamentalista, e ela escuta isso, muitas outras coisas, então, pelas emoções dela, pelas relações de afeto com a igreja dela, com a família dela, ela tende a acreditar que aquilo ali é verdade. Aí, além disso, ainda precisa de argumentação, de provas, né? Então, assim, tem essa foto aqui. Tu acha que esse homem aqui ajoelhado diante dessa imagem, ele não está adorando? Tá igual aquele negócio do bezerro de ouro lá, de Moisés. Ele está adorando essa imagem, meu filho. Ele tá vendo não que ele está adorando? Então, você mostra a imagem, que é a razão, é a argumentação, e você apela para a emoção, para a sensação, né? Que é toda essa relação de afeto, de emoção que a pessoa tem com a crença dela, tá?
E aí você vai formando a sua verdade. Deu para entender? Vamos passar agora para as fake news. Como é que isso se materializa lá nas fake news? Ó, tem uma jornalista, Claire Wardle, ela divide as fake news em 7 categorias. E lembrando que essa questão do sensacionalismo da argumentação também está presente nas fake news. Quando você vê, por exemplo, uma manchete muito sensacionalista, como eu vou mostrar para vocês, você tende a clicar mais naquela matéria, né? Ou então a espalhar sem nem mesmo ler a matéria, espalha só pela manchete. Então apela muito para a sensação. Quando é uma coisa chocante, as fake news geralmente trazem coisas chocantes, coisas surpreendentes, que apelam para a sua emoção, para a sua surpresa, para sua indignação e etc. As 7 categorias de fake news, segundo Claire Wardle: sátira ou paródia, não possui intenção de causar mal, mas tem potencial de enganar. Ou seja, você faz uma paródiazinha, você pega uma imagem para fazer... Uma vez eu fiz uma brincadeira dessa. Uma vez eu peguei, quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga, né, que eu chamava de... Era minha melhor amiga, e aí ela ficava nos rolos lá com um boy lá, e eles ficavam nesse rolo, sabe? Aí eu peguei, uma vez eu gostava de mexer no Photoshop, fui fazer uma montagem dela com ele. Mas tipo de brincadeira. Eu nem espalhei para as pessoas, na verdade. Eu só fiz uma montagem, e essa montagem eu mostrei para ela, mostrei para outras pessoas, mostrei para uma pessoa assim, tipo, zoando. Aí depois começou a se multiplicar essa postagem, essa imagem que eu tinha feito, a montagem. Aí as pessoas começaram a perguntar: meu Deus, eles estão namorando? Eles estão ficando? Aí ela disse que recebeu umas 10 ligações. No domingo, isso eu fiz no sábado, no domingo ela recebeu umas 10 ligações perguntando se ela estava namorando ele, se eles estavam namorando. Aí eu, meu Deus do céu, eu fiquei assim, totalmente por fora, eu fiquei, caramba. Então, tipo, como uma coisa que eu fiz que não tinha nenhuma intenção de se tornar notícia falsa, né, ou alimentar isso, levou a ser. Então, vejam como o compartilhamento, a fofoca, né, tudo isso leva as pessoas a acreditarem. Então, isso aí é a sátira ou paródia. Ela não tem intenção, mas da forma que ela é compartilhada, ela pode enganar. Falsa conexão. Quando as imagens, os títulos, dão falsas dicas do que realmente é o conteúdo. Então, tem uma manchete que leva você a ter uma ideia do que é aquela notícia, mas quando você abre a notícia, você vê que não tem quase nada a ver com a manchete. A manchete é totalmente sensacionalista. Conteúdo enganoso. Utilização enganosa de uma informação contra um assunto ou uma pessoa. E aí já vai mais para a parte da infâmia, né? Do discurso de ódio, realmente. Você está dizendo que a pessoa fez uma coisa sem ela fazer. Então, isso aí cabe até mesmo ação criminal. Falso contexto. Conteúdo original compartilhado em um contexto falso. Vamos pegar uma foto lá de antigamente de um terreno cheio de vala, né, de vala no cemitério, e trazer para hoje e dizer que foi em João Pessoa. Aí o povo, meu Deus, João Pessoa tem essa quantidade enorme de valas para enterrar vítimas da Covid. Aí as pessoas ficam, né, assustadas e tal. Mas, na verdade, foi um desvio de contexto. Tiraram a imagem de um contexto e colocaram em outro. A imagem é verdadeira, mas é num contexto falso. Conteúdo impostor. Quando afirmações falsas são atribuídas a fontes reais, geralmente pessoas. Fulano, Patrícia Pilar. Pronto, Patrícia Pilar. Fizeram uma vez uma montagem, Patrícia Pilar, uma atriz, né, famosa da Globo, e de filmes e tal. Fizeram uma montagem dela uma vez, na época da eleição, falando que ela tinha dito, o Bolsonaro, eu não fui casada com o Bolsonaro, eu fui casada com o Ciro, ele que me batia. Ciro Gomes, que era candidato também à eleição. E aí essa imagem se multiplicou, essa declaração se multiplicou,
E aí as pessoas aproveitaram, né, que Ciro tem esse jeito mais bruto, assim, de falar e tudo, e atrelaram, né, com a questão dele bater na mulher. Então, muita gente acreditou. Aí, Patrícia Pilar gravou um vídeo depois desmentindo tudo, dizendo que nunca deu aquela declaração, que Ciro nunca bateu nela, etc. Mas depois que você fala um negócio desse, tem gente que vai ficar na dúvida. Será que ela não fez esse vídeo porque ela queria ganhar alguma coisa em troca? Será que ela não ficou com vergonha de admitir que fez esse vídeo? Será que ele realmente nunca bateu nela? Então, levanta um falso testemunho sobre a pessoa. Depois de compartilhado, minha gente, é muito difícil, principalmente na internet. Isso aí é o conteúdo impostor. Conteúdo manipulado, informação verdadeira manipulada para enganar. Mais ou menos aquela informação lá de Bolsonaro. Tinha um quezinho verdadeiro, mas foi manipulado para enganar as pessoas. Conteúdo fabricado, conteúdo completamente falso, com o objetivo de gerar desinformação e causar algum mal. Foi muito usado nas eleições aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E tem um exemplo disso aí antes das redes digitais. Teve uma época que Ricardo Coutinho estava sendo eleito, estava no período de eleição aqui na Paraíba, não sei, eu acho que era para prefeito de João Pessoa ainda. E aí ele tinha feito, era reeleição, ele já tinha feito aquele monumento lá na Beira-Rio, que hoje não existe mais, que eram 4 pombas numa rotatória, cada uma de um lado, tipo norte, leste, oeste, norte, sul. E aí as pessoas, na véspera da eleição, espalharam uma notícia, jogaram no helicóptero, parece uma notícia de que ele, com panfletos, de que ele tinha pacto com o demônio, que ele era satânico, e que aquele monumento era uma apologia às pombagiras. Aí teve gente que começou a questionar, né? Então, passou-se esse tempo, muita gente não acreditou, mas outras pessoas ficaram, aquele satânico, aquele homem do demônio. Então, assim, fica, né? Acaba ficando. Vamos lá, essa manchete aqui, eu vou trazer, na verdade, essa aqui de Yudi, não é nem a de William Bonner. Yudi fala de sexo com homens, expõe ter ficado com 10 na mesma noite e se pune por se masturbar, lutando contra. Minha gente, o que é que vocês acham? Hoje, Laine, tu falou agora, o que é que tu acha dessa notícia aqui? Tu acha que... Quem são esses 10 aqui? Yudi fala de sexo com homens, expõe ter ficado com 10 na mesma noite e se pune por se masturbar. Quem são esses 10 aí? Tu acha, o que é que tu entendeu dessa manchete? O que é que tu acha que tu vai encontrar na matéria? Quando abrir a matéria. Não sei, professor. O que é que tu clicaria nessa matéria? Eu sei que Yudi, assim, tipo, quem é Yudi, né? Mas, digamos que seja Chai Suede. O que é que tu clicaria e tu acharia o quê? Que tu iria encontrar o quê? Assim, pela manchete. Assim, né? Eu abriria com qualquer famoso porque eu gosto de uma fofoca. Mas... eu não sei o que eu poderia encontrar lá. Esses 10 é o quê? 10 homens? Pode ser ou não. Tu acha que pode ser mulher? Mas eu acho que não. Acho que pode ser mulher. Por que tu acha que não? Ou pode ser homem e mulher. Bom, eu vou dizer o que aconteceu. Yudi, quando bota-se Yudi fala de sexo com homens, expõe ter ficado com 10 na mesma noite, eu já pensei o quê? Que era homem. Porque se tem lá, antes fala de sexo com homens, expõe ter ficado com 10, pensei que era homem. E aí, na verdade, eu fui abrir a imagem, ele disse que ficava com 10 na mesma noite, eram mulheres, né, prostitutas, e já tinha chegado a ficar com 10 na mesma noite, mas eram mulheres, e ele nunca teve relação sexual com homens, segundo ele. Ele disse, fala de sexo com homens, no sentido de
pensar, talvez, de homens terem chegado para dar em cima dele e ele ter pensado, cogitado a hipótese de, por exemplo, ficar com um homem. Mas ele disse que nunca chega a ficar com um homem. Então, pela manchete, você já vê, Yudi fala de sexo com homens, você pensa, Yudi ficou com homens, Yudi ficou com 10 homens na mesma noite, e isso aí é verdade, Yudi se pune por se masturbar, é verdade. Aí você fica, meu Deus, né, vou clicar para ver. Então, isso aí é uma manchete sensacionalista. Ela apela para o sensacionalismo, para você ler, e quando você lê, você vê que não tem muito a ver. Esse site, Girline, que gosta de fofoca, esse site é muito sensacionalista. William Bonner escorraçado em público, amarga a decepção do Jornal Nacional e vem à tona expor afastamento. Eu já vi uma notícia assim, Sandra Nemberg, quando ela estava no Jornal Hoje, Sandra Nemberg sai da bancada do Jornal Hoje, só que ela não tinha saído ainda para dar lugar a Maju. Ela tinha tirado férias, e o site colocou que ela saiu. Então, assim, tem muito essas notícias sensacionalistas. Essa aí é outra espalhada contra William Bonner. Embriagado e com habilitação vencida, o filho de Fátima Bernardes e William Bonner atropela e mata cidadão. A lei deveria ser para todos, mas não é. A Globo e a lei silenciaram nesse caso, né, William Bonner? Globo lixo. Isso a Globo não mostra. Então, aconteceu de fato um acidente. O acidente não causou nenhum morto. O filho de William Bonner não atropelou ninguém, mas aproveitaram que aconteceu um acidente em certa época, quando ele vinha de Angra, alguma coisa assim, de Búzios, não lembro, e colocaram essas informações, e essa notícia se espalhou. Se espalhou, inclusive, por portais de notícia que não apuram a verdade dos fatos, né? Vocês veem, uma informação caluniosa, né? E que pode estragar a vida da pessoa de alguma forma. Militares da reserva formam pelotões e correm em praia onde Witzel falou que iria prender quem fosse lá. Apareceu ninguém para prender. Engraçado, né? Essa imagem aí é aquela típica usada fora de contexto. Isso aí não aconteceu durante a pandemia. Não aconteceu durante a quarentena, tá? E aí eles pegaram a imagem de outro contexto e trouxeram para hoje em dia, colocaram no Facebook e espalharam essa fake news. Sérgio Moro disse o seguinte: sapiência e prudência sempre foram características que admirei em Rodrigo Maia, na condução dos trabalhos dentro da Câmara dos Deputados. Muito trabalho e pouca mitagem. O povo brasileiro não merece, não compactuo com pessoas que falam muito e fazem pouco. Estou livre. Paz. Isso aqui Sérgio Moro nunca falou, minha gente. O site checou a data de postagem, né? Viu que Sérgio Moro não tinha ainda o Twitter nesse tempo. E viu também isso aqui, ó. Presta atenção aqui. @SFMouro. Mouro. Mouro. Vocês acham que Sérgio Moro escreveria o nome dele Mouro? E outro índice de que isso é mentira é que o perfil não é verificado. Não tem aquela bolinha azul aqui do lado dizendo que é verificado. E o perfil de Sérgio Moro tem. Então, mais uma fake news. Essa aqui é a informação verdadeira, que é utilizada de uma forma a convencer as pessoas de outra coisa, né? E que a gente tem que avaliar que as informações, os contextos são distorcidos. Vamos ver. Sem isolamento, em Minas Gerais, teve 177 mortes. Com isolamento, em São Paulo, teve 5.636 mortes. E aí? E aí? Thalita? Thalita? Thalita, você quer falar pelo microfone? É por aí mesmo. Certo, Thalita, me diz o seguinte, o que é que você acha que existe de distorcido nessa postagem aí? O que é que tem de estranho, de distorcido?
Bom dia, Fatinha. Finalmente. Bom dia. Acabou de acordar, meu Deus. Eu tava com meu primo. Ah, tá. Que seria uma mentira se todos estão em casa. No caso, se fosse... No caso, Minas Gerais teve isolamento, né? A primeira coisa é essa. A primeira coisa é que Minas Gerais teve isolamento. Beleza. Tem outra coisa, Thalita, que você vê aí de estranho, que poderia ser verificado? Ei, para aí esse chat. Não está conseguindo ver a foto do lado? Não, é a de baixo. Tem essa de cima, de Minas Gerais, e a de São Paulo. É só isso mesmo que precisa ver. Tem alguma coisa mais que você indicaria que precisava a gente... Beleza. Isso aí, certo. Está dizendo que Minas Gerais não teve isolamento. Minas Gerais adotou o isolamento social, sim, né? Também, como quase todos os estados do Brasil, coitados dos governadores. E outra coisa que a gente pode ver, São Paulo testa o dobro de Minas Gerais. Então, quantas mortes será que tem subnotificadas, né? São Paulo testa o dobro. Isso aí não foi considerado nessa comparação. E outra coisa, a população de São Paulo também é maior do que a de Minas Gerais. Também não foi levado em conta. Então, vejam, as informações são verdadeiras, mas a forma como se compara, né, as informações, sem levar em consideração todo o contexto, podem levar a uma falsa impressão, a uma falsa interpretação. Não teve contexto, exatamente. Essa aqui, minha gente. Lembra das fotos que a gente acredita? Foto, ó, imagem. Você acredita quando você vê. Quando você vê, meu amigo, é verdadeiro. O que é que tem nessa imagem aí de errado? Já está indicando aí, ó. Teve uma montagem, não é? Ó, vejam aqui. Os dedos das duas manifestantes aparecem atrás da letra. Como é que pode? A letra, o quadradinho, ó, branco, está escondendo os dedos delas, tá? E aí elas apoiam o fim da Previdência e do ensino universitário, a entrega da Embraer, da Petrobras, do Banco do Brasil. Imagine uma pessoa apoiar tudo isso explicitamente. Queiroz livre, explicitamente você apoiar isso. Assim, elas podem até apoiar na cabeça delas e falar, conversar, mas segurar uma placa desse jeito, né? Dá para perceber que a fonte é diferente também, exato. Então, vamos ver a imagem verdadeira. Apoiamos pacote anticrime, nova Previdência, CPI, Lava Toga, MP 870. Vejam. Como uma foto, né? Às vezes, não fala mais que 1000 palavras. E vejam aqui a qualidade da foto. Tá meio embaçada, é uma foto que não tem muita qualidade. Os detalhes, às vezes as informações falsas, elas se escondem nos detalhes, tá bom? Então, olha essa aqui. O Brasil ganhou mais uma esperança no tratamento do coronavírus. O Ministério da Saúde, isso foi publicado por um ministério, né, pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação. É um perfil verificado. Então, tem uma coisa muito errada aí. O Ministério da Saúde adotou um novo protocolo para a receita da cloroquina e hidroxicloroquina. O medicamento, que já é adotado em diversas partes do mundo, é considerado o mais promissor no combate à Covid-19. Entenda.
A hidroxicloroquina é o tratamento mais eficaz contra o coronavírus atualmente disponível. Informação foi levantada por uma pesquisa qual? Qual pesquisa? Internacional, feita com mais de 6 mil médicos de 30 países. E aí você vê uma informação dessa, publicada pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal, e mencionando o Ministério da Saúde, que é outra instituição forte, duas instituições fortes falando isso, você acredita, né? E nem vai atrás. Mas essa informação ela foi apagada depois do Twitter por ser uma informação falsa, tá? Outra forma que a linguagem tem é de enganar e de persuadir as pessoas. Na verdade, de persuadir, de convencer, né? A partir da troca, da demissão do ministro Nelson Taixe, do Ministério da Saúde, e do novo ministro, né, o general lá, quando ele assumiu, os dados diários da Covid, eles começaram a ser postados de uma forma diferente. Antes, o governo colocava o número de mortos, o número de pessoas em acompanhamento, o número de pessoas infectadas, e ele destrinchava mais, né? E vocês vejam aqui que a gente tem 3 informações. Infectados, 465.166 em 29 de maio. Brasileiros salvos, 189.476, 41%. E em recuperação, 53%. Cadê os mortos? Onde estão os mortos? A gente sabe que os mortos, eles estão aí, né? Se a gente somar 53 com 41, dá 94%. Então, os mortos são 6%. Mas quando você tira, silencia, né? Quando você apaga, isso é uma forma de linguagem também, é apagar. Quando você apaga uma informação dessa, né? Você está tirando o impacto do número. 30 mil mortos. Eles tiraram o impacto desse número. 30 mil, minha gente, 30 mil é muita coisa, né? Então, assim, as pessoas, elas acabam começando a ficar favoráveis ao isolamento. Ó, tanta gente salva, tanta gente em recuperação, né? Tá, os mortos são só 6%, mas a gente muitas vezes as pessoas que falam isso esquecem que dentre esses 6% estão pessoas que poderiam ser da família, né? De cada um. Então, vamos lá, para a atividade agora. Graças a Deus, Maria de Fátima. Qual é a atividade? Vocês vão se dividir em grupos de 5. Aqui a gente tem 13 pessoas. Mas quem faltou, a aula também vai fazer essa atividade, tá? Então, dividam-se lá em grupos de 5. Façam grupos no WhatsApp para melhorar a comunicação. E esse é o primeiro passo. Segundo passo. Vocês receberam aí 10. Vocês receberam aí um documento, uns PDFs que fazem parte desse documento, tá? Da atividade, aliás. E aí eu vou explicar para vocês rapidinho como é a atividade. E vou abrir aqui. Vocês estão me vendo, né? Olha, a atividade é a seguinte. Vocês estão em um país chamado Agritânia. Agritânia. Nome bonito. Nesse país que se chama Agritânia, vocês são jornalistas de um veículo de comunicação chamado Agritânia Hoje. É um jornal chamado Agritânia Hoje. E vocês são jornalistas desse veículo de comunicação. E aí, nesse país, está tendo uma discussão, presta bem atenção, viu?
nesse país está tendo uma discussão sobre o uso de transgênicos, né, o aumento da plantação de transgênicos para alimentar a população. E é uma decisão, assim, tipo, muito, muito, muito impactante para a população. E aí o governo ele decidiu fazer o seguinte, um referendo, ou seja, ele vai perguntar o que é que a população quer. Adota os transgênicos ou não adota os transgênicos? Sim ou não? E a partir da resposta da população, o governo vai adotar ou não os transgênicos no país, a Britânia. Mas aí o que é que acontece? Como toda decisão importante que mexe com a economia, que mexe com política, que mexe com pessoas poderosas, começou a circular muita notícia sobre transgênicos, né? E isso começou a influenciar as pessoas. Mas algumas dessas notícias são falsas, outras são verdadeiras. E qual a missão de vocês? Vocês precisam fazer um editorial, cada grupo vai fazer um editorial que vai ser veiculado no jornal A Britânia Hoje, e vocês vão tentar levar a população a tomar a melhor decisão, tá? Não é para questionar se a melhor decisão é liberar ou não os transgênicos, mas vocês vão verificar as notícias que estão circulando e vão montar um editorial esclarecendo as notícias quanto à veracidade ou não. Transgênicos são alimentos geneticamente modificados, tá? Algumas pessoas dizem que faz mal à saúde, outras pessoas dizem que não, e aí é justamente esse trabalho que vocês vão verificar se procede ou não de acordo com as notícias que vocês vão ter. Então, ó, eu vou abrir aqui só para vocês verem. Espelhar minha tela. Ó, vou ler de novo para vocês, tá? Cenário. No país de Agritânia, há um intenso debate público antes de um referendo nacional sobre a possibilidade de proibir ou não a introdução de culturas transgênicos. A discussão foi ampliada progressivamente ao longo do tempo, com a expressão de opiniões firmes e a realização de eventos por pessoas favoráveis e contrárias à medida. Os cidadãos foram inundados com informações. Em alguns casos, esses relatos ofereciam a verdade. Em outros, eram manipulados ou completamente falsos. O resultado foi uma grande confusão em um assunto que já é extremamente complexo. Qual a missão de vocês? Você faz parte do conselho editorial do A Britânia Hoje, o principal jornal do país. Amanhã, a primeira página será inteiramente dedicada ao referendo. Referendo é o quê? É a votação das pessoas para decidir se vai adotar ou não a cultura de transgênicos no país. Amanhã, a primeira página será inteiramente dedicada ao referendo sobre transgênicos, com editoriais escritos para ajudar as pessoas a decidir como votar. Há muitos pontos a serem esclarecidos, e sua tarefa será fornecer aos leitores informações corretas. 5 questões principais relacionadas aos transgênicos foram identificadas, né? Aí depende da quantidade de grupos, isso aí. Pode ser 4, eu coloquei 4, supondo que a gente tem 20 pessoas, 5 pessoas por grupo. 4 questões principais relacionadas aos transgênicos foram identificadas, sobre as quais o jornal tomará posição em 4 editoriais distintos. Os editoriais vão sair ao mesmo tempo, mas ainda há muito trabalho a fazer para ter certeza de que estão prontos para a publicação. O prazo final está próximo e vocês, como jornalistas, precisam tomar uma atitude para fazer com que as pessoas elas não sejam enganadas. Então, um exemplo aqui, ó. Vocês vão, eu já coloquei lá no grupo do WhatsApp. Espera aí que eu não vou conseguir responder as dúvidas agora, tá? Vou, por enquanto, aqui. Esse aqui é um exemplo do que eu coloquei no grupo do WhatsApp. Vocês
vão ser divididos em grupos. Lá no grupo a gente vai dividir, dividam-se em grupos de 5, e depois eu vou dizer quem é o grupo 1, quem é o grupo 2, o 3 e o 4, tá? Aqui, vocês recebem isso aqui, tá? Isso aqui é um cartão. Cada cartão desses contém uma notícia que pode ser verdadeira ou falsa, tá bom? E aí vocês vão dividir aleatoriamente, vocês vão se dividir aí dentro do grupo, e uma pessoa vai ficar com cada cartãozinho desse, tá bom? E aí vocês vão responder a seguinte pergunta, por grupo. Comer um produto transgênico com genes de outro organismo pode fazer mal à saúde? Isso aí é a pergunta do grupo 1, tá? Mas tem outra pergunta diferente para o grupo 2, para o grupo 3, e aí as notícias elas vão mais ou menos responder a essa pergunta. Só que lembrem, as notícias podem ser verdadeiras ou falsas. E qual o trabalho de vocês? Checar se a notícia é verdadeira ou falsa. Depois de feito isso, de feita a pesquisa, né, vocês vão pesquisar no Google, vão pesquisar aí na internet, onde vocês acharem melhor para encontrar. Vocês vão fazer um editorial. O grupo é um editorial só para o grupo, tá certo? Aí vocês vão reunir as pesquisas que vocês fizeram e vão criar um texto, um editorial, que eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é, falando, né, tentando convencer as pessoas, tentando mostrar às pessoas a verdade sobre isso. Comer um produto transgênico com genes de outro organismo pode fazer mal à saúde? E aí vocês vão montar um editorial, um texto, que vai sair no jornal, falando às pessoas sobre isso aí. Se é verdade, se é mentira, porque é verdade, porque não é, né? E aí, aqui tem opções de títulos para o editorial de vocês. De acordo com o que vocês encontrarem na pesquisa, vocês vão escolher um desses 4 títulos ou vão criar um título, né, que se ajuste mais ao que vocês encontraram. Se nenhum desses 4 der certo para vocês, vocês criam outro título, tá? Para o editorial de vocês. Isso aí vai se repetir em todos os grupos, né? Só as notícias que são diferentes, mas é o mesmo processo. Ok? Até aí vocês entenderam? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no WhatsApp, no privado, tá? Eu vou colocar também aqui, ó, já coloquei lá no grupo, aliás, esse guia aqui, ó, de checagem, né? Como é que vocês podem verificar se uma notícia é falsa ou não? E aí tem uns passos que vocês podem seguir. Como posso verificar a confiabilidade de um site? Como verificar se um perfil é confiável ou não? O que é caça-cliques e como posso verificar isso? O que é um meme? Como posso rastrear a criação do meme? Né? Como verificar se é uma imagem é autêntica, se já foi usada em outro lugar? Como reconhecer uma fotomontagem? Então, assim, tem aqui dicas de como vocês podem fazer para verificar se uma notícia é falsa ou não. E aqui algumas 10 regras mais simples, tá? Isso está lá no grupo do WhatsApp também. E aqui eu também coloquei lá no grupo do WhatsApp um glossário explicando o que é contaminação, o que é engenharia genética, patente, toxina, o que significa OGM, né? Que são os transgênicos. E aí coisas que vocês podem usar também para entender melhor os cartões, tá? Pronto, a atividade é essa aí. O editorial eu vou mostrar aqui para vocês agora. Esse link eu também coloquei lá no grupo, tá? O que é um editorial, né? Como se faz um editorial. E aí eu vou explicar brevemente aqui, tá certo? Para vocês. Vocês podem ler, qualquer dúvida me perguntem. Vocês leiam isso aqui e explica direitinho como fazer um editorial, tá bom? O texto editorial é uma característica jornalística que defende a posição seguida por um jornal ou revista ao longo do cotidiano. Ou seja, vocês vão defender qual é o ponto de vista do Agritânia hoje, de acordo com, em relação aos transgênicos, né, a liberação dos transgênicos.
Um texto editorial compõe, na grande parte dos casos, a abertura de um jornal ou revista. É por meio dele que o leitor ficará inteirado acerca da posição do meio de comunicação em relação aos acontecimentos. E aqui vai explicando o que é um editorial, o que precisa ter no editorial, tá? É um texto que tem uma ideia principal a ser defendida. Essa ideia ela precisa ser defendida a partir de dados que sustentam o posicionamento, como estatísticas, alusões históricas, exemplos, pesquisas, falas de especialistas, tá? Ela é assinada pelo Agritânia hoje. Vocês não devem usar primeira pessoa, eu acho isso, né? Nós achamos isso, não usem primeira pessoa. O texto é informativo, né? Também é argumentativo, porque vocês vão usar argumentos que defendem a posição e podem conter refutações, ou seja, oposições às opiniões contrárias. E aqui tem explicando tudo direitinho, tá bom? Eu coloquei também, vou colocar lá no grupo também, um modelo de editorial. Vocês têm duas opções. Ou vocês fazem escrito no caderno, só precisa me enviar um. O grupo todo só precisa me enviar um. Ou vocês fazem escrito no caderno, ou vocês fazem nesse documento. E aqui tem o modelo. Modelo de cabeçalho, modelo de grupo, como colocar o nome do grupo, atividade referente à aula de hoje. Temos o título, né? Isso aqui é um exemplo, tá? De editorial. Título, subtítulo, que é aquele que vocês vão escolher lá, o título e o subtítulo, e o corpo do texto, que é o editorial em si. Aí leiam isso aqui, vejam como foi construído, compara com aquele site que eu passei para vocês, que vocês vão saber como é que faz o editorial e as dúvidas eu vou tirando. Belezinha? Pronto. Agora, para finalizar a aula, eu vou dar duas dicas para vocês. Primeira dica, adicionem Fátima, mas não é Maria de Fátima de vocês, no WhatsApp. Fátima. Fátima é significa Fátima, uma abreviação de Fact Machine, é uma robô checadora aos fatos, que atua no WhatsApp, no Messenger, no Facebook e no Twitter. Vocês podem perguntar a Fátima se uma notícia é verdadeira ou não. Vocês podem sugerir a Fátima que ela cheque uma notícia, né? Então, vocês podem usar a Fátima também na atividade de vocês para ver se ela ajuda. E se você adicionar a Fátima também no WhatsApp, ela vai ficar enviando checagens diárias de notícias falsas para vocês. Então, vocês vão receber diariamente, né, a checagem de algumas notícias polêmicas. E aí, esse site, Aos Fatos, ele é um dos mais importantes de checagem de notícias, checagem de fatos aqui, né? Ele mostra se um fato é verdadeiro, impreciso, exagerado, distorcido, falso, insustentável, contraditório, tá? Então, ele faz um mapeamento, ele faz toda a checagem dos fatos e dá um selo de falso ou não. Fotos antigas de manifestantes queimando objetos circulam como atuais. Então, aí você vê lá como é que eles vão fazer uma pesquisa profunda e dizem a vocês se é falso ou não. Tá? Esse é um site aqui, uma dica para vocês. Anotem ou anotem na cabeça. Certo. Beleza. Eu vou fazer a chamada novamente para ver quem chegou depois, tá? Cadê na atividade, hein? Que disse que estava querendo uma aula dessa e sumiu. Hein? Para terminar, vamos fazer uma retrospectiva. Olha, vamos lá, o que devo aprender nesta aula, né? O que a gente viu lá no começo. O que é que vocês deveriam ter aprendido? A forma com que as verdades são construídas, o elemento ideológico do texto, a importância da checagem dos fatos, como obter informações confiáveis,
a função e a estrutura básica do gênero textual editorial. O que aprendi ou não nesta aula, né? Vamos ver. As verdades são construídas de acordo com sensações e argumentos, com as emoções e com a emoção e com a razão, né? É preciso que haja sensação, mas também é preciso que haja prova. Todo texto é ideológico, ou seja, defende um ponto de vista. Ideologia significa ponto de vista, conjunto de ideias, visão de mundo. A checagem de fatos é importante para combater a disseminação de informações falsas, que podem prejudicar a sociedade de diversas formas. E a gente viu aí, vocês vão ver na atividade, que as informações falsas podem levar as pessoas a tomarem decisões erradas, né? De acordo com as verdades que são produzidas aí. Vocês precisam ler o guia de checagem para compreender melhor como esse processo funciona e para fazer a atividade. O editorial serve para informar e defender a opinião de um veículo de comunicação. Sua estrutura segue o tipo textual dissertativo-argumentativo. A gente vai ter aulas, futuramente, de tipos textuais, tá? Narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e expositivo. Mas, só para vocês saberem, o editorial, como eu disse, ele informa e, ao mesmo tempo, ele defende um ponto de vista de um veículo de comunicação. Ou seja, ao mesmo tempo que ele informa, ele argumenta. Por isso, ele é um texto dissertativo argumentativo. Isso vocês vão encontrar lá no link que eu passei também. Prontinho. Cadê? Fazer a chamada aqui pela última vez, para ver se quem eu não falar o nome, diz aí no chat, tá? Catilene, Ana Carol, Aqui. Alice, Adriele, Aqui. Ellison, Maria Mariana, Samuel, Matheus Gabriel, Thalita, Girlaine, Caio, Aqui. Cecília, Fátima, Maria de Fátima, Thomas. Alguém não tá aqui e eu não falei? Jennifer, né? Matheus Gabriel, eu falei. Foi Jennifer. Pronto, fora esses aí, alguém, eu não falei o nome de alguém. Acho que tá tudo certo. Pronto. Então, minha gente, tá travando, né? Voltou. Vocês estão me vendo bem? Pronto. Pronto, então, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, tá? Vamos fazer as atividades. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. A atividade, ela pode ser entregue até a próxima segunda-feira, tá certo? Um editorialzinho, mandar para mim, por grupo. Pronto. Acho que é isso. E aí, vocês entenderam? Deu para entender aquilo que eu coloquei lá no finalzinho do slide? O resumo da aula? Sim. Belezinha. Não, tudo... Jennifer, a gente conversa, Jennifer, depois. Eu entendo. Pois tá certo, pessoal. Abração, beijão. Até a próxima aula. Valeu. Podem ir saindo.